A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Gálatas 5, de 1 a 12. A maior parte do meu tempo eu gasto em ambientes religiosos. E de tanto conviver com o meio religioso, eu às vezes me esqueço de que, vez por outra, existem pessoas entre nós que não sabem absolutamente nada, quer seja do conteúdo da religião, quer seja dos maneirismos, das manias ou dos hábitos que nós temos como evangélicos. A pessoa não entende o que está acontecendo. Então, eu às vezes me esqueço disso e já vou tratando das pessoas como se elas fossem escoladas em ambientes religiosos. E isso é para mim um exercício de voltar um pouco. Eu tenho que me esquecer do cosmético e ir para o básico. Eu tenho que sair um pouco do confeite e ir para a receita básica do bolo. O bolo não é o confeite. Bolo é a receita que faz o bolo ser bolo. Então eu vou tentar falar o mínimo possível o evangeliquez. E vou tentar falar o máximo possível o que eu entendo do que é básico a respeito da fé para quem é iniciante. Essa epístola foi escrita para uma igreja que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um apóstolo tardio, porque ele não fez parte do grupo íntimo de Jesus. Paulo chegou depois. Ele mesmo dizia-se um apóstolo como que um abortivo, como que um aborto, quer dizer que chegou fora de hora. E ele era um apóstolo, dentre os apóstolos, da cabeça mais aberta. Ele foi o grande desbravador do cristianismo nos primeiros dias. Porque Paulo, ele era um cidadão de uma cabeça cosmopolitana. Ele era um homem que tinha estudado aos pés de um dos maiores eruditos da época, que era Gamaliel. Ele possuía o que na época era o suprassumo do privilégio. Ele possuía dupla cidadania. Ele era tanto cidadão romano, como ele era cidadão judeu. Ser cidadão judeu naquela época não era lá essas grandes coisas. Mas ser cidadão romano era o top. Era semelhante você sair do Ceará, ir para os Estados Unidos e voltar para a cidadezinha do interior do Ceará com um passaporte americano. Imagine o cacife de quem chega lá no interior do Ceará com um passaporte americano. Era Paulo. Tinha essa grandeza de ser um homem que conhecia filosofia, que conhecia os meandros das religiões pagãs, conhecia o judaísmo a fundo. Então ele, quando converteu-se, ele não se converteu num processo simples, foi violento o processo de conversão de Paulo, porque ele era um homem que respirava ódio aos cristãos. Ele foi quem consentiu na morte do primeiro mártir da igreja. Porque para alguém ser executado naquela época por apedrejamento num território romano, porque o apedrejamento era a forma de execução dos judeus,
E os romanos tinham dado o direito aos judeus de executarem quem eles quisessem, desde que tivesse um cidadão romano como testemunha e como homologação do ato. Então, quando Estevão foi apedrejado por razões religiosas judaicas, eles precisavam de alguém que homologasse o apedrejamento de Estevão. E este alguém foi o apóstolo Paulo. Era ele quem dava jurisprudência legal ao ato que estava acontecendo ali. Então, o processo de conversão de Paulo foi violentíssimo. Para ele se converter foi preciso um abalo, um baque na vida dele. Ele ia viajando na direção da cidade de Damasco, e na estrada que ele estava viajando, inclusive ele levava cartas com direito, com perseguição, para perseguir os cristãos lá. No caminho, ele teve uma visão arrebatadora, caiu do cavalo, foi jogado no chão, e ouviu quando Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quando ouviu aquela voz, ele teve um diálogo com Cristo, levantou-se daquele lugar com cego, com escamas sobre os olhos. Foi uma visão tão estupefante, tão maravilhosa, que aquilo cegou os seus olhos. Depois de um longo processo em que ele prega em algumas igrejas, ele se afasta, ele fica recluso por um tempo. Mas ele estava apaixonado pelo cristianismo, por Cristo, por Jesus, e ele saiu pregando. E ao sair pregando, ele saiu pregando fora do círculo judaico. Lógico, era o perfil dele. E ele começou a pregar o evangelho em comunidades gregas, helênicas, de cultura grega. E o que foi de abalo para ainda o frágil movimento cristão que estava nascendo, o que abalou é que os gregos começaram a se converter até numa velocidade maior do que os próprios judeus. Havia cidades que estavam se convertendo. O mundo helênico, o mundo da cultura grega, né? A palavra helênico vem de Elas, que é a palavra grega para Grécia. O mundo helênico estava se convertendo, e os cristãos que eram de origem judaica ficaram apavorados, porque os gregos chegaram sem os costumes judaicos. Vocês que conhecem um pouco da cultura judaica sabem que ela é muito forte, que a cultura judaica é muito enraizada na família, que ela é muito básica, inclusive para a sobrevivência de Israel. E agora o cristianismo está tendo uma infiltração de gregos, trazendo outros costumes, outros métodos. O culto já não é mais do jeito que era, as coisas não estão acontecendo, e uma coisa horrível para um judeu começa a acontecer. É que os cristãos estão se batizando, os novos cristãos estão se batizando, e os homens não estão se circuncidando. A circuncisão é aquele ritual judaico em que os rapazes cortam a pele, o prepúcio do pênis, que envolve a glande do pênis. Todos os homens da cultura judaica fazem isso. E o abalo que aconteceu era o seguinte, que os cristãos estavam se convertendo incircuncisos, sem fazerem a circuncisão.
E Paulo está admitindo eles, e alguns já são até líderes de igreja. E alguns judeus não aceitam isso. Então, o primeiro grande dilema do cristianismo foi o seguinte: será que o cristianismo vai ser apenas uma seita judaica? Ou o cristianismo vai ser um movimento com identidade própria, com cara própria? E Paulo diz o seguinte: se nós exigirmos dos novos convertidos cristãos que eles circuncidem, nós vamos não apenas nos conformar em sermos uma seita judaica, como nós vamos transformar o sacrifício de Jesus na cruz em nada. Ele foi radical nesse ponto, porque a igreja da Galácia aconteceu o seguinte: uns líderes judeus chegaram lá, ultra-ortodoxos, e esses líderes judeus ultra-ortodoxos começaram a doutrinar a igreja da Galácia, que é de origem grega, que eles precisam ser judeus. E Paulo escreveu para eles, então, essa carta, dizendo para eles o seguinte: não, absolutamente, não façam isso. Não ouçam estes que estão indo aí, porque esses que estão indo aí, inclusive, não são judeus apenas, eles são inimigos da cruz, eles são inimigos do cristianismo. E aqui ele vai então, frente a essa tensão, colocar para os crentes da Galácia alguns pontos que ele achava que eram de suma importância para eles entenderem. Por isso que na minha palavra introdutória eu falei o seguinte, que eu queria falar para iniciantes, porque aqui Paulo na verdade estabelece o que é básico. Quer dizer, ele vai dizer o seguinte: o que é básico na fé cristã é isso aqui que eu quero falar para vocês. E aí ele vai falar para eles o que ele achava que era básico. Primeiro, é que a dimensão evangélica da palavra liberdade, ela é sempre ética. Primeira coisa que Paulo estabelece aqui. Veja o versículo de número 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E o que ele estabelece no versículo de número 1 é que esta liberdade para a qual Cristo nos libertou não é uma liberdade civil, não é um conceito de liberdade política. Quando a Bíblia refere-se à liberdade, e há inúmeros textos na Bíblia que falam de liberdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses textos que falam de liberdade não são o mesmo contexto de liberdade quando eu falo de liberdade, por exemplo. Nós podíamos entrar na questão da liberdade civil. A que ponto nós somos verdadeiramente livres num país como o nosso? Esse conceito de liberdade do cidadão. Mas nós não vamos entrar nessa questão da liberdade como um conceito de cidadania. Porque a ênfase principal do cristianismo quando lida com liberdade não é a questão da liberdade política ou cidadã, ou uma liberdade como das mulheres, né, de gênero,
que as mulheres estão falando da liberdade feminina ou da liberdade racial, como se propõe nos dias de hoje. Até que ponto nós temos um país livre em que o negro não tem o mesmo direito a acesso à educação? Não vamos entrar em nada disso, porque não é esta a ênfase evangélica quando lida com a liberdade, embora o evangelho trabalhe esses valores para que essas dimensões de liberdade existam. Mas a ênfase, quando Paulo diz no versículo de número 1, que é para a liberdade foi que Cristo nos libertou, esta liberdade que ele está falando é uma liberdade ética. Que liberdade ética é esta? É que está incluída na mensagem do evangélico o seguinte: que o ser humano já não é mais eticamente livre. Que nós não somos eticamente, nos valores morais, livres. E a Bíblia trabalha isso, chamando isso de queda. O que é queda? Queda significa que quando nós pecamos, e quando pecamos a primeira vez em Adão, houve uma distorção da nossa natureza, ao ponto de que a nossa natureza ficou torta, a nossa natureza ficou irremediavelmente manchada. E essa mancha na nossa natureza humana é o que nós chamamos de pecado, mas não pecado com P minúsculo, pecado com P maiúsculo. O que é esta mancha de pecado em nós? É que nós temos, por assim dizer, uma tendência, uma propensão, uma inclinação irremediável a fazer o que não presta. Todos os seres humanos, em todos os quadrantes da terra, temos uma propensão irremediável, inexorável, uma propensão que é inegociável, não tem jeito, você vai fazer o que não presta. E aí a Bíblia Sagrada diz que todos nós somos escravos do mal, do pecado. E esta escravidão ao mal é o que nos condena. E a boa notícia do Evangelho é que Cristo veio à terra, e quando ele viveu aqui na terra, ele não apenas nasceu um nascimento puro, mas ele viveu uma vida santa. Foi o primeiro homem que venceu esta propensão inexorável a fazer o que não presta. Foi a primeira pessoa que rompeu com esta guerra de cabo, com essa guerra em que alguém está nos puxando, que alguma coisa está nos puxando, e que nós não conseguimos ganhar nessa guerra, que nós não conseguimos resistir ao puxão, à compulsão a fazer o que não presta. Esta não resistência nossa a permanecermos moralmente íntegros é o que a Bíblia Sagrada chama de pecado, e que os teólogos chamam de queda. Houve uma queda na humanidade. E aí a Bíblia Sagrada diz em Romanos o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos igualmente se desviaram e se extraviaram. Todos estão fazendo o que não presta. E a mensagem do Evangelho básica é a seguinte: Cristo veio à terra não apenas para ser um bom mestre da moral. Cristo veio à terra para, no versículo de número 1, vencer essa compulsão. Ele venceu essa compulsão para o mal.
Essa compulsão para fazer o que não presta, teologicamente, no evangeliquez, isso se chama de tentação. Essa compulsão de fazer o que não presta está dentro de cada um de nós. Ele venceu essa compulsão. Ele não caiu em tentação. E porque ele não caiu em tentação, quando ele morreu e ressuscitou e prometeu que nos daria o Espírito de Jesus Cristo que habita em nós hoje é a única força que pode vencer essa compulsão a fazer o que não presta. Não existe código moral, não existe lei, não existe instituição religiosa, não existe catecismo, não existe doutrina católica ou doutrina protestante, nada que me dê forças o suficiente para vencer esta compulsão para fazer o mal. Só tem uma força, é a força do Espírito de Cristo, que já venceu esta compulsão e que agora vem habitar no cristão. E ele, quando vem morar na minha vida, ele me capacita a não ser mais escravo do pecado. Eu posso pecar, mas o pecado não é mais por compulsão. Pode ser por acidente de percurso, mas não mais por compulsão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Livres, já não sou mais escravo do pecado. Por exemplo, uma das coisas que muita gente assim pega no pé dos crentes é o seguinte, por exemplo, por que crente briga tanto com o negócio de cigarro, por exemplo? Não é o cigarro em si. Aliás, o cigarro em si, para você ser contra, não precisa ser crente. Basta você ter um mínimo de bom senso. Basta você conversar com qualquer médico, qualquer pneumatologista. Basta você ir visitar uma clínica em que tem pessoas morrendo de enfisema, para você ver que não é questão de ser crente. Mas os crentes têm uma bronca com o negócio de cigarro que eu quero usar como exemplo. Então, vamos tirar a parte médica, a parte da saúde, a parte do dano, a parte da estupidez, da burrice, que é o vício do cigarro. Tira isso de lado e vamos pensar no conceito religioso que eu quero passar para vocês hoje. Não é o cigarro em si, é qualquer coisa cuja compulsão seja maior do que eu. Se há uma coisa cuja compulsão eu não consigo vencer, está errado. Por que está errado? Porque o Espírito de Deus que habita em mim, em tese, deveria me dar forças para eu vencer a compulsão e não ser mais escravo, principalmente de uma coisa que me destrói. Então a mensagem do cristianismo é o seguinte: eu não faço não é porque sou proibido, eu agora não faço porque não quero. E essa força de dizer não quero não é minha, é do Espírito de Cristo que vive em mim. Essa força de dizer não mais, chega. Então a mensagem cristã é uma mensagem de vencer a compulsão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que é, na verdade, a pregação do cristianismo. A boa notícia é essa: você não precisa ser mais escravo. Por quê? Porque, e aí é onde entra a parte que muita gente também se arrepia todo quando a gente fala. Lá vem o pastor falar um negócio de diabo. Porque a Bíblia Sagrada diz que essa compulsão tem um patrono.
que existe uma entidade espiritual invisível, e essa entidade espiritual invisível é uma pessoa, não é uma força, é uma pessoa que se chama Satanás. E esse Satanás, ele patrocina essa compulsão minha, que foi deformada pelo pecado, a fazer o que não presta. Então, quando a Bíblia Sagrada fala em liberdade, não é só uma liberdade ética, mas é também uma liberdade espiritual. Porque o diabo, ele surfa. Não é o diabo que faz você gostar do que não presta. O diabo, ele não cria onda, ele é surfista. Ele não cria onda, ele só surfa na onda que nós criamos. Você cria um negócio, porque Jesus disse: é do coração que procede toda espécie de mentira, de adultério, de homicídio, vem de dentro de mim. E como existe uma força, uma entidade maligna que quer matar, roubar e destruir a mim e a você, e a única razão por que ele quer nos destruir, quer nos matar e quer nos roubar, é porque nós carregamos em nós mesmos a imagem de Deus. E o diabo odeia Deus, e como ele sabe que não pode chegar perto do Todo-Poderoso, ele destrói homens e mulheres que carregam a imagem de Deus. Mata, avilta, destrói. Então, quando a Bíblia fala de liberdade, ela não é apenas uma liberdade ética, ela é também uma liberdade espiritual. Porque nós estamos sendo livres do patrocínio, por assim dizer. Nós estamos livres da influência espiritual que essa entidade vem trazendo em cima de nós para nos matar e nos destruir. Então eu tiro esse negócio de cima de mim, porque agora eu tenho um outro patrono sobre mim, que é Deus. A boa notícia do Evangelho é que Cristo quer que eu não seja mais influenciado por esse surfista maligno, mas que eu seja habitação do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é para a vida, para a liberdade, para que eu não seja mais preso a essa compulsão do mal. Eu possa agora me virar para o bem e fazer aquilo que é agradável, que é puro, que é verdadeiro, que é de boa fama, que é digno, que promove paz, que espalha justiça, que derrama alegria. Eu não ser mais uma pessoa que gera tristeza, derrota, destruição nas pessoas. Agora eu posso ser uma pessoa que gera alegria, paz, verdade no coração. Mas deixa eu ir em frente aqui, porque eu tenho outros pontos para cobrir. O que Paulo quer dizer é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A segunda coisa que ele diz, nos versículos 2 e 3, é que todas as práticas e símbolos religiosos precisam ser analisados à luz dos conteúdos que vêm junto com o símbolo. Entendeu? Deixa eu explicar depois bem devagarzinho, eu vou ler para vocês e explicar devagarzinho. As práticas e os símbolos, quando você adota uma prática religiosa ou espiritual, você tem que estar consciente do que vem junto com aquela prática. Não é simplesmente fazer uma coisa e não entender o que vem por detrás de tudo aquilo. Veja o versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada aproveitará. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se vocês adotarem a circuncisão, aqui no versículo 2, o que ele está querendo dizer é isso. Vocês têm que estar conscientes que não é só chegar lá e cortar um pedaço de pele.
Que alguém pode dizer, para que cavalo de batalha, um negócio tão simples, corta aí, pronto. Não corta porque não é você. Mas tão simples, faz e acabou. Por que não? E Paulo está dizendo o seguinte, nós não vamos fazer. Porque não é o fazer em si só, não é um ato isolado. Junto com esse ato vem uma bagagem de coisas. E essa bagagem que nós vamos ter que adotar, ela anula a mensagem que nós estamos pregando. E o porquê que anula a mensagem que ele estava pregando? Porque a mensagem que ele acaba de pregar é que nós fomos livres por Cristo. E se eu faço esse ato da circuncisão, eu estou admitindo que eu ainda não estou livre, eu ainda estou precisando de fazer alguma coisa. Eu volto à estaca zero. Junto com a circuncisão, você está admitindo o quê? Você está admitindo que a liberdade espiritual e ética que Cristo promoveu ainda é insuficiente. Precisa, junto com ela, você adotar uma outra prática. Que prática? A prática da circuncisão. Mas só para a gente entender melhor. Um desses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, vocês da igreja evangélica não fazem missa de 7º dia? Falei, não. A pessoa falou, não é legal fazer uma missa de 7º dia para a gente lembrar a pessoa e assim até um reforço nos que estão com luto, na família, porque aí os amigos se reúnem, são 7 dias depois, eles vão se sentir mais consolados. Eu pensei, é uma ideia legal a gente fazer talvez um ajuntamento de pessoas para consolar os que estão chorando 7, 10, sei lá quantos dias depois. Mas por que não missa de 7º dia? Porque se nós admitirmos uma missa de 7º dia, pela alma daquela pessoa, eu vou ter que estar admitindo junto com isso que essa pessoa ainda não entrou no céu. Eu estou fazendo uma missa pela alma dele. E se eu admitir que essa pessoa ainda não entrou no céu, eu estou anulando a minha pregação, que diz que quem está em Cristo, nova criação de Deus não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Eu anulo o discurso de Jesus que diz que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou anulando tudo isso e vou colocar numa missa e num ritual a possibilidade de corrigir uma coisa que eu acho que não deu certo. Eu estou anulando a cruz de Cristo. Porque se eu acreditar com todas as minhas forças que aquele que está em Cristo Jesus é templo do Espírito Santo e não passa da morte, não passa dessa morte para um lugar de desprezo, ou para purgatório, para limbo, para o inferno, mas quem está em Cristo Jesus não fica vagando, como dizem os espíritas, mas quem está em Cristo Jesus vai para o seio de Deus, entra na presença de Deus imediatamente, como o apóstolo Paulo diz, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Se eu crer nisso, eu não posso ter missa de 7º dia. Agora, se eu não crer, não tem problema nenhum, a gente faz. Estão entendendo? Paulo diz, eu não posso admitir a circuncisão, porque se eu admitir, eu anulo a minha pregação. E aí tem alguns crentes da igreja evangélica que estão pregando o seguinte, você se converteu, ótimo. Agora você precisa fazer cura interior. Se eu fizer cura interior, eu anulo a minha pregação. Alguém diz assim, ótimo, você já se converteu, ótimo. Está quantos anos? Você é de Jesus? Sou. Creio. Nós vamos precisar agora
8 anos depois, 10 anos depois, quebrar as maldições da sua família. Que você ainda está debaixo de maldições. Se eu fizer isso, eu anulei a cruz. Não é que eu enfraqueci, eu anulei o meu discurso. Porque o meu discurso é o quê? O meu discurso é que quem está em Cristo foi gerado para uma liberdade moral, uma liberdade espiritual. E não há mais tutela sobre mim. Então Paulo diz, de novo testifico, versículo de número 3, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você volta tudo ao que era a estaca zero. Não é simplesmente incorporar um costume judaico. É a bagagem que vem junto com ele, que você precisa ficar consciente. Terceiro, o apóstolo Paulo no versículo 4 fala da singularidade da pessoa de Cristo. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Veja bem, a singularidade da pessoa de Cristo. Ele diz o seguinte: se você permitir que entre no contexto. Algumas pessoas dizem assim: pastor, vocês acreditam, por exemplo, em reencarnação? Não! Taxativamente, não! Por que tanta veemência? Se houvesse reencarnação, Cristo teria vindo em vão. Não existe espiritismo cristão. É um embuste, é uma mentira. Não! Junto vem uma bagagem. Por quê? Porque o centro do cristianismo é a pessoa de Jesus, que nasceu de uma virgem, viveu uma vida santa, morreu uma morte que não era dele, venceu a morte no terceiro dia, quando ele ressuscitou, e não ressuscitou apenas em corpo, em espírito, ressuscitou também em corpo. Nossa pregação é uma pregação que tem a singularidade da pessoa de Jesus. Se você admitir qualquer uma dessas variações, você nega Cristo. Paulo diz assim: de Cristo você se desliga. Você se desliga. É incompatível. Completamente incompatível. Radicalmente incompatível. Vós que procurais justificar-vos na lei. Por quê? Quarto lugar. O cristianismo se baseia na graça. Graça. Versículo 4, a última parte do versículo 4. Da graça decaíste. Cristianismo é graça. Sabe o que é graça? É a iniciativa de Deus de fazer por nós sem levar em conta quem nós somos. Isso é graça. Sabe o que é graça? É que a iniciativa nunca é nossa, sempre é de Deus, em primeiro lugar. Graça é que nós somos alcançados por essa liberdade que Cristo veio nos oferecer, de sermos livres da compulsão do pecado sem a gente merecer, quando nós ainda estávamos embriagados pelo brilho do pecado. Graça é você ser alvo da misericórdia de Deus quando você não merece nada. Graça é Deus ser quem Ele é, independente do que nós somos. Isso é graça. Graça é Deus ser Pai bondoso e bom quando eu estou ainda dando chute na direção dele. Isso é graça, graça de Deus.
Algumas pessoas sentem que precisam oferecer para Deus sacrifício, joelho ralado, não é? Penitência. Se eu vou oferecer para Deus agora um sacrifício, vou me sacrificar, porque eu vou oferecer para Deus esse sacrifício. Essa é a imagem que eles têm de Deus, de um Deus rancoroso, mau, ruim. Se a gente tivesse uma ideia de que Deus é bom, o que a gente ofereceria para esse Deus? Sabe o que eu oferecia para Deus? Senhor, eu te ofereço essa mesa farta com esse vinho Bordeaux maravilhoso que está aqui. Te ofereço, Senhor, a alegria de estar pulando de felicidade. Eu vou te oferecer a ti, Senhor, hoje, sabe o quê? Vou te oferecer, o meu oferecimento para ti é uma festa de casamento. A minha alegria, eu vou te dar essa alegria, é tua, Senhor. Eu vou oferecer para ti o sorriso de uma criança, eu vou oferecer para ti coisas bonitas, eu vou oferecer para ti eu me deitar, eu vou me sentar hoje à tarde, no fim do dia, que eu soube que vai ter uma lua cheia, e eu vou me sentar e eu vou oferecer para ti a minha gratidão quando eu ver a lua cheia nascendo no horizonte. Eu quero, Senhor, oferecer para ti isso, porque Ele é bom, é um Pai amoroso e bom. Por que eu vou oferecer para Ele sacrifício? Graça. Senhor, eu vou te dar de volta aquilo que tu me deste sem eu merecer. Eu vou devolver para ti em forma de alegria, porque eu recebi sem ter merecimento nenhum de ti. Quando eu merecia de ti uma chicotada nas costas, tu me deste um abraço. Quando eu merecia de ti o desprezo, tu me deste a tua lealdade. Quando eu merecia de ti que eu fosse jogado no inferno, tu me deste um convite maravilhoso de viver ao teu lado por toda a eternidade. Não há Deus semelhante a esse. E o que eu posso te dar de volta por isso que tu me fizeste? Sangue? O que eu vou te dar de volta por aquilo que tu fizeste para mim? Eu vou dar de volta para ti o melhor de mim, a vida vivida na maior plenitude é o que eu vou te devolver em gratidão, porque tu és um Deus maravilhoso e bom. Eu vou viver essa vida plenamente, cheia de alegria. Isso é Deus. E eu vou terminar dizendo o seguinte, quinto lugar, versículos 5 e 6. Que a fé cristã não consiste em conseguir coisas de Deus. A fé cristã consiste em viver uma vida marcada pelo amor de Deus. Olha como é lindo o versículo 5 e o versículo 6. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém do amor. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Nada disso representa. O que representa é essa relação íntima em que eu confio em Deus e confio no seu amor. Isso é que é importante. A fé cristã não é marcada de alcançar coisas. Olha, um dia desse uma pessoa me pegou aqui na saída da igreja. Pastor, eu consigo tudo de Deus. Eu digo, minha irmã, isso não é ser cristão. Conseguir tudo de Deus. Conseguir tudo de Deus é paganismo. Na sua essência, paganismo. Aprender a conseguir coisas de Deus. Cristianismo. Veja, o versículo 5 diz assim: nós pelo Espírito, não é que a gente consegue, a gente aguarda. A gente aguarda, não é conseguir, aguarda. A gente se deixa, a gente se permite. A gente é visitado. Aguardamos. Não é essa coisa de eu vou conseguir, eu vou, agora vai. E essa coisa sofrida, sôfrega, cansada. Esse cristianismo, isso não é fé, isso é paganismo.
Não precisa dessa coisa, o que é que eu tenho que fazer, quanto é, quanto é, o que precisa, faça isso, se não fizer morre, se não fizer aquilo, e não sei o que, tem que fazer aquela coisa sofrida, desesperadora, tem que acender tantas velas, tem que não sei o que, não sei o que mais lá, e se falhar você tá ferrado, e não sei o que, e a pessoa, e não é isso. É sermos visitados pelo amor de Deus. Nada disso tem valor nenhum. Isso é coisa religiosa que não tem valor nenhum. É sermos amados e queridos de um Deus que nos quer bem. Deixe-se visitar pelo carinho de um Deus que nos quer bem. Pai bendito, agradecemos mais uma vez esta oportunidade e privilégio que temos de comunicar com os habitantes desta grande cidade, de levar esta palavra que eu tenho certeza foi ao encontro de corações, de vidas, de pessoas, e sentiram-se desafiadas, empolgadas, animadas com a fé, decididas em mudarem o rumo das suas vidas. Que possam então, Senhor, receberem da Tua força, da Tua graça e do Teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.